Olha só, gente, eu falei sobre esse livro aqui, literatura muito bacana, e para falar sobre esse livro que vocês estão acompanhando, já que está dando foco para nós, 80 anos da CLT, quantas conquistas, né? Todo o sistema de organização que hoje a gente tem, né, dessa relação, quem gera o emprego, quem gera o trabalho, quem gera o salário e quem aquele vai em busca, né, do trabalho, do bom salário. Está tudo aqui, ó, muito bem definido, que a gente vai falar, vamos falar ainda hoje, e tem um livro para você também. Te dá uma boa noite, doutor Alonso. Doutor Alonso, muito boa noite. Boa noite, né? Como é que você está? Tudo bem, boa noite. Tudo boa noite, bem? doutor, bem-vindo. Trouxe chocolate para as mulheres aqui. Gentilmente, a Ana separou um para mim e para o Thiago. Exato, exato. O que seria, né? O que das mulheres sem nós, né? Sem nós. Digo mais, o que seria de nós sem a gentileza das mulheres? Sem a gentileza das mulheres. Já ficaria sem chocolate, né? Tá certo, tá certo. E ele chegou no estúdio falando, você sabe por que dia 8, né, doutor? E dia 8, está atrelado isso ao direito trabalhista, né? Exato, exato. Hoje, além de ser o Dia das Mulheres, né, um dia internacional, nós temos muitas comemorações e dia 1º de maio de 2023, a CLT fará 80 anos de história. E o Dia da Mulher, uma das histórias, né, que nós temos é justamente onde 129 mulheres morreram queimadas, né, dentro de uma fábrica, e isso em 1957, falha a memória, que reivindicavam melhores condições de trabalho. Outras também, nós tivemos outra passagem histórica na Rússia, né, também, onde algumas mulheres fizeram um movimento de pão e água, algo assim nesse sentido, pão e melhores condições, também, né, essa história toda. Evidente que a Europa, por ser um continente um pouco mais antigo que o nosso, né, eles caminham, né, para uma história nesse sentido, de conquista dos trabalhadores. Tivemos a máquina a vapor, a energia, né, o carvão. Então, várias histórias nós temos dentro do contexto da CLT. E eu tive a oportunidade, e depois aí faremos o sorteio, de mais uma vez contribuir, não só eu como outros também profissionais, que é um grupo de estudo que nós temos lá na USP, né, na Universidade de São Paulo. Eu faço parte do grupo de estudo, que é justamente sobre o direito do trabalho. E contribuímos com um artigo a respeito dos 80 anos da CLT. A CLT, né, ela surgiu em 1943, na época do Getúlio Vargas. O Brasil estava em desenvolvimento, mas também vivia um regime militar. Sim. Né? O Brasil vivia um regime militar duro, né? E depois aí foi realmente um avanço muito grande a CLT. Nós não temos um código específico. Código do trabalho nós não temos, diferente de outros países na Europa que possuem um código específico do trabalho. No Brasil nós temos a CLT, que hoje se equipara a uma medida provisória, um decreto, alguma coisa nesse sentido. Tá aqui o Diário Oficial, Diário Oficial, né? A publicação do... Olha lá, isso aí é histórico, hein, doutor? Isso é histórico, né? Na época, nós estávamos avançando Brasília. Olha. A Brasília estava se modernizando, né? Chamando a atenção, já mudando, né? Porque era Rio de Janeiro, a capital. Sim. Depois passou a Brasília, e Brasília estava em construção. E os trabalhadores reivindicaram situações de melhoria de condições de trabalho. Os trabalhadores que estavam construindo Brasília. E aí começou todo um processo de evolução nas relações de trabalho. Evidente que hoje, se nós pegarmos 1943 para 2023, né, nós vamos observar que tem muitas coisas que mudaram. Muitas coisas que nós não temos mais dentro da CLT. Algumas regras específicas já estão aí de acordo com a nossa modernidade. Nós temos é um passo, um ciclo, né? Cada vez que nós falamos em revolução industrial, é um ciclo.
Então, nós tivemos a primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, que já entra a questão da tecnologia, a quarta e já se fala na quinta Revolução Industrial, né? Isso tudo ligado hoje à tecnologia que nós temos nessa modernidade toda, né, da relação entre empregado e empregador. Evidente que o conceito de empregado em 1943 e empregador era uma forma. Uhum. Hoje nós temos um conceito diferente de empregado e empregador. O que significa esse conceito, Neto? A forma de pensar, a forma de se aplicar, a forma de contratar e a forma de agir. Então, esses são os pontos principais que nós temos na modernidade da relação do trabalho, né? E só tende a crescer. Só tende a crescer. É evidente que o Brasil, ele é um continente muito grande, ele é maior que alguns países da Europa, né? Precisamos crescer e evoluir mais. Evoluir. Eu sempre digo, né, quando eu tenho a oportunidade de participar de palestras em alguns encontros em universidades, eu acho que a reforma trabalhista ela tinha que ter partido primeiro para o direito sindical. Uhum. O sindicato ele tem uma força muito grande, tem um papel muito importante, né, nessa relação entre empregado e empregador, né? A questão da convenção coletiva, do acordo coletivo, eu acordar com o meu empregado, eu acordar com o meu empregador. Esse é o papel que nós temos do sindicato. E é evidente que foi se desviando alguns critérios, né? Uhum. E hoje, quando se fala em sindicato, muitas vezes nós não aceitamos o papel do sindicato. Mas isso é uma questão cultural, né? Isso eu sempre falei para muitos, falei já aqui no programa em outras oportunidades, que precisamos mudar a cultura. Acho que a cultura precisa ser mudada. Demora, é tempo? Bastante. Muito tempo, né? Eu entendo que a relação trabalhista, ela melhorou muito. Melhorou, né? Dá oportunidade, precisamos criar empregos. Nós temos na própria Constituição Federal formas, né, e maneiras das empresas criarem alternativas à busca do pleno emprego, né? E isso tudo é história. A CLT ela vem vindo, né, ela vem tentando se encaixar dentro desse contexto geral que é a questão da modernidade. Então, ela vai fazer 80 anos, né, já está consolidada há muito tempo no nosso ordenamento jurídico. Uhum. Precisa, sim, passar por uma reforma? Precisa, acho que precisamos, né, pensar para frente. Outros tempos, né? Outros tempos, né? Hoje não se aplica, né? Lá atrás, em 1943, ela poderia ser moderna, né? Com certeza era moderna. Uhum. Hoje, nós não temos mais essa modernidade aplicada lá atrás. Por que é tão difícil mexer, vamos falar da CLT, ou ter um código, como você falou, né, doutora Lúcia? Você falou, a área trabalhista, né, você não tem algo que vai reger, né, como o INSS. No INSS você tem os artigos, as normas, né, e aí o governo mexe, aí vai para o Supremo Tribunal aprovar ou não, e aí algo é interessante, algo não é interessante, e aí fica lá durante o tempo sendo analisado. Por que isso não acontece com a CLT? Por que isso não acontece com a relação entre trabalhador e quem gera o trabalho e o governo? Parece que há um distanciamento, é um certo temor em mexer com isso? É isso, doutor Alonso? Eu acredito, Neto, que assim, não pode até ser um temor, né, nessa relação de trabalhar um código específico, né? Creio que eu, particularmente, desde que eu venho pesquisando já há quase 23 anos a respeito das normas trabalhistas, eu vejo que falta um consenso, sim, dos nossos legisladores, sim, criar um código específico. Pois é. Acho que precisa. Nós precisamos ter isso. Existe, né, projetos de deputados, senadores, para se criar um código trabalhista.
Por que não se cria? Por que não se cria? Né? Algum interesse, algumas situações que podem ser colocadas, evidente, né? Mas tem a necessidade. Nós temos Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Trânsito, Código Consumidor, né? E deveria sim termos um código trabalhista específico. Por quê? Também é algo que, infelizmente, Neto, não vou conseguir responder. De prontidão para você. Ó, né? Tem uma participação aí que vai dar um alô para você. Eu já quero emendar rapidamente uma pergunta antes do alô, Maria. Sim. Alô, mas eu acho que o código também... Você falou uma coisa muito, muito bacana, que é assim, o Brasil é um continente. O Brasil é um continente. E ele é tão grande que tem certas profissões que existem no sul do país que aqui não existe. Que existem no Nordeste, mas não existe no sul do país. Então, um código só para o país inteiro talvez teria falhas, né? E aí é o olhar realmente, eu acho que você me falou uma vez isso, falou assim, Neto, a gente tem que olhar a nossa região. E eu acho que isso é tão interessante, quer dizer, você acaba sendo, a palavra acho que não é essa, mas eu vou colocar assim, justo quando você olha as condições da sua região para tomar atitude, é assim o investidor, né? Você vai abrir um negócio, você vai visitar do Sebrae a ruazinha de trás, onde você vai abrir o seu negócio, para ver se o seu público está lá para você ganhar dinheiro. O código ou qualquer tipo de lei, ela tem que ser analisada assim também, não é? Porque o Brasil é muito grande, o que de repente aqui não existe, né? No nosso querido norte do país, é muito comum, profissões lá que existem. Como é que você vai enquadrar isso? Aos olhos de quem? Tem que ser meio que local isso também? Eu estou já dando palpite aí. Não, mas é verdade, é verdade. Eu já disse para você em outras oportunidades que, conversando com desembargadores, né, do Tribunal Regional do Trabalho, eles mesmos entendem que é difícil ter uma CLT para o Brasil inteiro. Eles falam abertamente. O que se aplica aqui no Sul não pode ser aplicado no Nordeste. E assim vice-versa. Né? Você acabou de falar, determinadas profissões são conhecidas lá, não são conhecidas aqui, como aqui não são conhecidas lá. Exato. O Brasil é muito grande e não dá para se comparar Brasil, Europa. Não dá. Não dá, desculpa, né? Essa comparação eu não consigo enxergar. E nós temos essa mania de comparar. Sim, claro que sim. Essa inferioridade, ela já vem, né? Parece que quando nasce já vem a questão de uma inferioridade do Brasil. Não é isso. É verdade. O Brasil é muito rico, o Brasil é muito grande, extenso. Eu já saí várias vezes para fora do estado de São Paulo, né? Fazendo questões acadêmicas, profissionais, e realmente nós não podemos comparar estado por estado. Uhum. Pode até ser região por região, pode ser, não sei, algo, né? Colocar no mapa alguma coisa, mas a CLT ela tem que andar junto com a modernidade. Hoje, por exemplo, a tecnologia. Nós não temos mais aquela pessoa do telemarketing que atende o telefone. Sim, correto. Hoje nós temos aí como é que chama? As falas... Robótica, né? E tem aí a fulana, tem a ciclana, tem todo você nome, fala com não sei o quê, automático. fala com isso, né? Agora a Alexa, né? Liga, desliga. Em casa tem uma lá, meus filhos, liga, desliga, faz, canta, pula, conversa com ela, fala bom dia, fala boa noite, e ela responde, fala aniversário de todo mundo, para quem que torce, para quem não torce, né? Então, ou seja, a CLT precisa, o cobrador hoje de ônibus, não temos mais. O metrô, aconteceu um acidente no metrô hoje, eu falei, meu Deus, o maquinista. Aí, no meio da reportagem, é automatizado, não tem mais maquinista. Neto, eu estive em 2019 lecionando lá em Portugal e conheci a estrutura da Uber. Aham. Em Portugal, os advogados lá da Uber, né, conheci. Eles já estavam desenvolvendo na Austrália um avião táxi para 6 lugares sem o piloto. Olha isso, gente. Você entrava, digitava, sabia, descia no local. Bom, passou, né? Ainda em estudo, houve aí uma certa resistência. Agora, recentemente, encaminharam, num grupo de estudo nosso, já o táxi sem o motorista. Sem o motorista. Nossa.
sem o motorista. A passageira entra, ela digita o local e vai embora com o carro. Tem algumas regras, né? E uma das regras é que o passageiro não pode entrar com bebida alcoólica. Tá? Isso é proibido, né? Já tem lá um sinalzinho lá que dispara, né? Então não pode isso. Então ela entra, digita e passa e vai embora. Olha. Sem motorista o carro leva, né? Imagina. Com motorista a gente já não acredita, imagina sem. Meu Deus do céu. Imagina Eu só fico, sem. quem que vai oferecer a balinha? Exato. Oferece a balinha também? Quem vai falar Há sobre discussões. o tempo? Quem vai falar sobre o tempo? Exato. Reclamar do trânsito? Reclamar. O teletrabalho, por exemplo, que é uma modernidade nossa. É novidade isso aí, em 2017. Amarra, mas foi novidade. Em 2017 foi colocado na reforma trabalhista, né? Antes de 2017, por exemplo, o judiciário trabalhista não aceitava esse tipo de contratação, mas era muito empregado na Europa. A Europa já fazia Já antes? fazia. E aqui havia uma Exato. resistência. LGPD na Europa já existia há muito tempo. Olha aí. E nós aqui estamos caminhando e ainda tem uma certa resistência sobre isso, né? Que são os dados. Até hoje todo mundo recebe ligações de companhias e não sabemos como que a pessoa consegue ter isso. Né? Não, e dados. Né? Exatamente. Dados. Exatamente. Você tem esse cuidado, mas a pessoa Lá não tem. Né? Vou te falar que ligaram para mim, José Barbosa, sou eu, sim. Você conhece, você falou Marcos? Eu falei, não conheço o Marcos. Mas você não mora no endereço tal? Eu falei, eu moro, mas eu não conheço o Marcos, não sei quem é. Né? Agora eu não sei se o sujeito deu minha referência. Exatamente. Ou se o banco achou, olha, mora ali perto, deve conhecer, eu vou ligar. Então, vocês, como é que você fala? A gente é um livro aberto para a sociedade. Sim. Tem Exato. acesso a dados E aí, quando veio o teletrabalho, né, nós temos a diferença do teletrabalho com o serviço, o home office, né? São diferentes, são interpretações e aplicação jurídica, né? É diferente. É diferente. Então, quando se colocou o teletrabalho na legislação trabalhista, todo mundo criticou. Vários criticaram. Mas era o que tinha. Para salvar o quê? Salvar o contrato de trabalho. Para a pessoa poder ter a sua renda garantida por um instrumento jurídico. E hoje nós estamos acompanhando, muitas empresas ainda estão mantendo funcionários dentro do ambiente residencial. Contratados. O próprio judiciário, Sim. porque ainda nós temos a questão ainda, talvez um pouco menor do Covid, né? E sofremos críticas, e hoje todo mundo se aplica. Então nós temos que trazer a modernidade para dentro da legislação do trabalho. Não tem como. As pessoas... horário de almoço, eu falo isso porque eu sou passivo de crítica e acho que é natural, né? Quando você expõe a tua opinião, é natural, você tem que estar aberto a sugestões e críticas. Mas eu vejo, por exemplo, eu posso hoje negociar com o meu empregador meia hora de almoço. Passo, concordo, levo para o sindicato, que eu também entendo que o sindicato tem que ter essa participação. Sim. Não pode porque é inconstitucional. Pergunto, né, lá atrás, antes da reforma, quem nunca fez meia hora de almoço para poder sair mais cedo, tinha um compromisso, tinha uma viagem com a família, com o filho, com a esposa, com todo mundo, acertar isso, aquilo e tal? Quando eu deixei de fazer isso? Acho que a pergunta é essa. Faço isso todo dia. Exatamente. Aí eu pergunto, morre de fome? Não. Ficou mais magro, mais gordo? Não. Não vou me adaptar, né? Me adaptar. Então, acho que são essas situações, né? E aí eu acabo sendo meio rígido nas minhas colocações, que eu entendo assim, calma. Esse é o momento que nós temos. A CLT, hoje, por exemplo, nós tínhamos, pouco tempo atrás, greve. Sim. Quando se falava greve, qual greve foi pacífica na história nossa? Não, greve... Nós não temos uma greve pacífica. Quando se fala greve, vem todo mundo com aquele ânimo, né?
lá em cima, discussão, isso aqui, no polícia. A greve é a última alternativa de uma negociação que não deu certo. Exato. Hoje, pouco se fala em greve. Verdade. Temos alguns setores, temos. O metrô, por exemplo, estava em greve. Os motoristas de ônibus lá em São Paulo em greve. Tem um direito, previsto na Constituição. Ninguém está dizendo que não. No contrário, não é isso, né? Mas ela caiu um pouco, acho. Por quê? Porque você tem outras medidas. Exato. Os fatores que levavam à greve estão muito mais sendo abrangidos. Não dá mais para termos algumas situações de 1943. Querer impor. Porém, hoje, 80 anos. Não é? 80 anos. Então, são essas situações que eu ainda entendo que a CLT ela já avançou muito, ela vai avançar mais. É evidente que nós não estaremos aqui para acompanhar esse avanço todo, né? Mas precisa sim, nós precisamos encaixar. É isso que nós temos, vamos trabalhar com isso. Eu tive a honra de participar aí dessa contribuição e vai sair mais um, né? Mais um até o final do ano. Aí eu lanço sempre bacana. 2 livros por ano, né? Sim. Então vai sair mais um aí a respeito disso. E eu tenho certeza que tem muitas coisas boas aí que dá para se aproveitar, vários profissionais, excelentes profissionais, professores, desembargadores, juristas, todos aí contribuíram para formarmos esse livro aí de 80 anos da CLT. 80 anos! Está aqui para você. Você quer esse livro aqui? É um presente do Dr. Alonso para você que está em casa. Primeiro que mandar uma foto, pode deixar até abertinho assim, Tiago, não precisa fechar muito não. Primeiro que mandar uma foto segurando sua carteira de trabalho aqui, ó. Tá bom? Manda uma foto para esse. A primeira foto chegar tem que ser você, tira o celular, você e sua carteira de trabalho. Primeiro que chegar, vai ganhar aqui, tá bom? Claro que é um livro que interessa muito quem estuda e quem é da área, mas eu acho que conhecimento sempre é muito bom, né? Você que está lá se propondo a participar, porque você tem um interesse, isso é muito importante, tá bom? 991411048, faz a fotinho, manda para nós, e aí a primeira fotinho que chegar vai estar ganhando esse livro aqui, o presente do Dr. Alonso. Pois não, Maria. Quem sabe, né? A Regina já pega a sua lá, porque ela mandou uma mensagem toda afetuosa aqui. Olá, Neto e equipe. Olá. Eu me lembro da minha emoção quando fiz minha carteira de trabalho e tive meu primeiro registro. Momento importante na vida, parabéns pelo tema abordado. E é isso mesmo, né, doutora? A gente tem aí, né, aquele momento, é sempre emocionante, né? O momento que você vai ter ali você pega ela novinha, né? Aliás, a gente tem algumas imagens aí, inclusive o layout A minha parece um passaporte de um mudou diplomata. Tanto que agora estamos assim, né, doutor? Como é que é? Agora já passou por todas essas passou capas. por isso e agora mudou, né? Percebe como que a evolução... Percebe a evolução? Olha, para hoje. Para hoje, né? O celular. 1943, 2023. Quem diria, né? Acompanhando, né? Tem que acompanhar. Exato, né? Os jovens, né, que estão aqui o jovem é aquela sociedade geração Y, geração F, geração não sei o quê, geração... Sei lá, tem tantas gerações aí que eu não, mas hoje dificilmente nós temos os nossos amigos, pais com mais de 20 e poucos anos de carteira de trabalho. Isso é coisa rara. Verdade. Né? Isso é coisa rara. Por quê? Porque os jovens, eles fazem parte dessa evolução. Eles fazem parte dessa evolução. É normal, é natural. O jovem hoje, eu estou aqui, vou ali, não vou para lá. Por quê? Porque aquele jovem que enxerga o futuro, não estou dizendo que aquele que está errado, não é isso. Né? Aquele jovem que enxerga o futuro, ele está propenso a mudar. Na busca, né? Exatamente. Exato. Né? Então, você faz um comparativo e realmente eu também tenho a minha carteira de trabalho. Né? Aliás, eu tenho... apenas 2 registros de carteira de trabalho, apenas. Né? Olha só. Eu tenho... O primeiro registro meu foi com 13 anos, né, quando eu trabalhava com o meu finado pai, em Araras, né, que eu sou de Araras, então eu tenho meu registro com 14 anos. E depois, em 2000, eu entrei na universidade para lecionar e estou até hoje na universidade com
Em 1º de agosto agora eu completo 23 anos. Puxa vida, olha que legal. 23 anos de universidade. 1º de agosto de 2000. Bastante Então, tempo. faz tempo, faz tempo. Bastante tempo. Ó, manda então a fotinho, quero a foto da carteira. O doutor Lúcio falou que tem 2 registros na carteira dele, na minha, acho que é 2 registros por página que eu tenho na minha. A minha tá carimbada. Já chegou, viu, Neto? Chegou? Já chegou. De quem será, então? Para quem será esse livro aqui? Ó, deixa eu destacar para você, tá aqui, você que está assistindo. Olha só que legal. Aqui, aí, beleza. 80 anos da CLT, gente. O conteúdo aqui, além, né? Além claro, específico e principal, a CLT, mas tem também as observações aí de professores e mestres como o doutor Alonso, né? Colocando ali e tal, destacando, né? Vamos ver quem ganhou, Maria, diga lá. Olha lá, é o branco. Opa! Que fez questão de pegar Olha ali, doutor, rapaz. são 5 registros de firma ali, viu? Legal. Com muito orgulho, Muito né, bom, Branco? muito bom. bom. Percebe-se que aqui era a primeira, deve ter sido a primeira carteira, olha que legal, Ela. Isso aí é questão histórica, né? Histórica, né? Histórica. Muito bom, ganhou, Branco. Livro é Parabéns, seu. parabéns. Parabéns. Já tem o que fazer durante o final de semana. Pô, você vai estudar a CLT com Já toda tem o que fazer certeza. durante o final de semana. Vai estudar a CLT com toda certeza. Alonso, para a gente até deslumbrar possibilidades aí, a gente teve, e tem que ter, né? Como você falou, tem que ter mudanças, né? A gente teve aí, veio à tona um Brasil que talvez a gente não queira enxergar, mas que existe, não somente lá, como acolá, como aqui também acontece, como acontece em algumas empresas aí, né, em processos que tem que se explicar a respeito do trabalho análogo à escravidão, né? Então aconteceu recentemente, né, uma terceirizada contratada por grandes empresas do sul do país. Essa terceirizada, ela fazia tudo que poderia ser de ruim, ela estava fazendo com esses trabalhadores aí. Isso também aconteceu no estado de São Paulo, há 10 anos atrás, uma grande empresa aqui, inclusive da nossa região, também está num processo por trabalho análogo à escravidão. Como é que isso ainda acontece, doutor Alonso? Como é que isso ainda pode acontecer? E aí, e pior ainda, né, quando tudo isso vem à tona, há uma indagação de todos, como é que pode, e há quem ainda sai à frente para falar, não, as coisas são assim, tem que ser assim mesmo, né? Foi o caso que aconteceu com o sujeito lá, um cargo público, um vereador que depois pediu desculpa, né? Pediu desculpa, falou que foi um lapso cerebral, não sei, eu nunca ouvi falar nisso, precisava de um doutor para explicar o que seria isso. Mas como é que pode ainda acontecer esse tipo de coisa num país como o Brasil? Então, Neto, realmente esse tipo de situação, né, trabalho escravo, infelizmente isso mancha um pouco a história. Nós temos cidades vizinhas aqui, bastante conhecidas, né, pela Polícia Federal, porque no caso é a área da Polícia Federal, né, desse tipo de escravidão. Eu acho que isso não pode acontecer, né? Na verdade, a gente não partilha desse entendimento. Tudo bem que eu, particularmente, comecei com 13, 14 anos, né? Mas com a carteira assinada, com a carteira né? assinada, Tá vendo só? né? Com a carteira assinada. Você querer utilizar da mão de obra de forma irregular é algo que tem que ter na punição. Isso eu sou totalmente contra isso, né? Eu gosto de discutir juridicamente. Quando está fora da área jurídica, eu acho que a pessoa precisa sim ser conscientizada, porque não pode, né? Por mais que a família passe necessidade, passe as primeiras necessidades básicas, né? Apesar de estar na Constituição Federal nossa, os direitos sociais que nós temos lá no artigo 6º até o artigo 11, mais ou menos, que trabalha ali com direito social, direito do trabalhador, precisa ser respeitado. O ser humano ele não pode ser colocado a esse tipo de situação. A gente não pode ver isso, né? Infelizmente, não sou eu que vou julgar, né? Não estou aqui para fazer nenhum pré-julgamento, e nós não podemos fazer nenhum julgamento, nenhum pré-julgamento, mas
essas pessoas que utilizam, né, da mão de obra escrava, ela possivelmente são pessoas com conhecimento cultural melhor do que outros. E isso realmente é algo que acaba pecando, né? Falar que vai deixar de existir, mentira, né? Tem coisas que... Mas precisamos sim trabalhar, conscientizar que isso não pode acontecer, né? Na minha opinião. Exato. Não pode acontecer. Não pode que é numa normalidade, não pode que é numa normalidade, jamais. Muito bem. Ó, tem participação, são 19 horas e 42 minutos. Doutor Alonso conosco aqui, falando dos 80 anos da CLT, conversando um pouquinho, né, dos fatos e acontecimentos do nosso país também. Tem pergunta, tem colocação, participe conosco. 991411048, tá aí o WhatsApp na tela. Pois não, Maria? A gente já vai falar já do curso que o doutor também vai ministrar em breve, convidando também você. Mas deixa eu registrar aqui a mensagem da Vanessa. Ela diz: nobre colega, doutor João Alonso, boa noite, parabéns pela participação no programa Piracicaba Agora. Receba os abraços da Vanessa Gaudi e também do doutor Fábio Capello. Maria, doutor Fábio, meu primo, foi também aluno do professor Alonso. Legal, tá aí, ó. Doutor. É verdade, Fábio, Maria, prazer aqui. É muito gratificante, viu, Neto? Para nós que da área acadêmica, né? Você se encontrar, se deparar, receber mensagem de alunos, ex-alunos, né? Que hoje são excelentes profissionais. E isso é muito, muito satisfatório, né? Eu levo comigo isso sempre. Quem seria, né? O que seria da minha pessoa sem meus alunos, né? Isso não tem. E o trabalho surge, né? Você vê, hoje eu tenho juízes aqui na Justiça do Trabalho que foram meus alunos. Que legal. Foram meus alunos, né? E isso é muito gratificante. A Vanessa. A Vanessa, né? Eu tenho um amigo juiz muito querido, Porto. Porto. Você conhece? Conheço, também, né? conheço o Porto. Então, um grande amigo. Zizo Porto. Obrigado, Thiago. Zizo Porto. E juiz da cidade americana. A cidade americana hoje, né? Está em Americana. Uma pessoa muito bacana também, que ama muito a profissão, né? Mas é uma profissão muito, muito importante para a nossa sociedade, de suma importância, né? Enfim, mas conversando com ele uma vez, ele falava assim, olha, é uma profissão que requer uma dedicação muito grande para a atuação, para você chegar, né, em cima dos seus planos, dos seus objetivos, mas não te impede de fazer outras coisas também. Né? Então, eu achei muito bacana isso, a colocação dele. Acho que, primeiro de tudo, viu, Neto, você tem que gostar do que faz. Isso nós já conversamos, né? Sim, de forma particular, né? Sim. Já conversamos. Eu gosto realmente de lecionar, gosto de advogar, gosto de discutir. Eu acho que eu nasci para isso. Né? Então, eu não me vejo de outra forma. Então, eu gosto de escrever, sou muito aberto a críticas, né? Não tenho receio nenhum de errar, ninguém sabe tudo, né? Claro. Eu sei até um certo ponto, né? Dali para frente eu já não... Mas a sala de aula você também gosta, muito. Eu gosto. Sala de aula, eu falo a verdade, viu, Neto? Eu, quando saio de casa, saio do meu escritório, muitos problemas, né? Nós temos, o dia a dia nosso é complicado. E quando eu entro em sala de aula, por incrível que pareça, eu esqueço tudo. Que legal. Dá um branco em todos os problemas, e eu entro em sala de aula e procuro dar o melhor ali para os meus alunos. Por quê? Porque que eles estão, né, fazendo, né, pagando, em busca do futuro. Em busca do futuro, sai também das suas casas, dos seus empregos, né, deixa a família, vão lá tentar buscar alguma coisa, né, procurar sonhar, igual nós sonhamos, né? E eu procuro ser aí bem centralizado no que eu faço, né? É isso que eu passo, eu tento passar para meus alunos. Sempre falo, olha, eu não conheço tudo, erro, né? E vamos embora. Bom, vamos embora. Vamos falar do curso? Isso. O Alonso também tá aqui em destaque para você. Pode abrir para nós. Olha que legal, gente. Muito bom, hein?
Audiência então, rapaz, presencial no ABC. É ABC, isso? lá na É Metodista, o primeiro né? treinamento. Ah, na Metodista. Na Metodista de São Bernardo. Um abraço pro pessoal lá, doutor Marcelo, doutora Juliana, Bom. que são os profissionais da Metodista. Aham. Estaremos lá dia 25, das 8 às 5h30, fazendo o nosso primeiro treinamento em audiências no Grande ABC. Eu fui convidado Legal. recentemente pela doutora Tânia, né, que ela é a coordenadora do curso, e convidou, né? Eu falei, você tem certeza que eu quero? Eu falei, você tem certeza? Você não vai errar, não, eu quero que você vai para lá. Falei, vai fazer besteira, hein? Tá bom. Mas então, e aí dia 25, quem Muito puder, bom. né? Evidente, eu sei que de Piracicaba, né? Em região aqui, longe, né? De São Bernardo, mas quem estiver lá próximo, tiver algum conhecido, estão convidados a participar do nosso curso lá, para treinar, né, para fazer audiência, doutor? Porque temos que ter um pouco aí. Eu acho que é um curso muito procurado ali na região do ABC. Sim, né? E é cidade de São Paulo, né? Área toda aquela... civil, trabalhista e penal, né? Que são o triplé do nosso direito brasileiro. Então é o primeiro treinamento. Vamos lá conversar um pouco, passar algumas coisas aos alunos, né, que estarão lá presentes. Então realmente Precisa fazer inscrição, doutor? Precisa sim. Precisa entrar aqui no Instagram do Praxis Jura aqui para fazer a inscrição mesmo. pelo Instagram. Já tem o link. Já tem o link lá, já faz a inscrição, tudo certinho lá, estaremos lá. Muito bom. Vamos lá, vamos ver o Show de bola. Dia 25 de março. que nos espera. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Isso aí. O que nos espera. Muito bom. Muito bom. Alonso, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez conosco. Sempre é muito bom. Até nós conversamos, tivemos um dia aí, um encontro muito bacana, né, falando sobre isso, a importância que é a gente ter esse link, né, entre toda a parte jurídica, né, do dia a dia da população, né, a população compreender melhor, né, nós, cidadão, né, a gente luta pelas coisas direitas, né, quer dizer, a gente faz o que é certo, pelo menos pensa estar fazendo certo. E aí, quando a gente se sente injustiçado ou diante de algum problema, a gente sempre recorre a um advogado, a um profissional. E ter, de repente, toda essa fala, que é uma fala muito técnica, esclarecer para a população, isso é muito bom. É uma maneira de a gente contribuir diretamente com a população, a entender um pouco mais, né, sobre esse outro mundo, que é o judiciário, não é? É verdade, viu, Neto? Eu aprendi muito, né? Quando eu comecei a iniciar minha profissão, estudando muito, eu estudei muito a Constituição Federal. E lá dentro da Constituição, ela te dá um leque, né, de normas que você começa a entender um pouco melhor. Então eu estudava muito a Constituição. Eu ia chegar a estudar aí 12, 13 horas, fácil, né? Isso quando eu era mais novo. Hoje eu já não estudo tanto, que eu tenho um pouco de preguiça para fazer isso, né? Mas acabo estudando também, né? Quando as crianças deixam, eu acabo estudando. E por outro lado, eu também já comentei isso com você em uma das nossas conversas particulares, a questão do teatro. Né? Eu já falei para você que, né, a respeito do teatro. Eu acho que o profissional de direito precisa fazer. Porque muitas vezes ele ganha processo, principalmente na área penal, né? Que segundo amigos falam, né? Que ele precisa ter o convencimento, né? O convencimento, aquelas partes teatrais, aquela segurança que ela fala, chamar atenção, né? Não que em outras áreas, não que em outras áreas, né? Não tem. Eu, pelo menos na área trabalhista, eu utilizo muito isso, acabo exagerando em algumas ocasiões, né? Mas eu sempre falei e falo, né? Eu queria muito, buscar isso, mas eu acho que a pessoa tem, né? O profissional de direito, ele tem sim que fazer teatro, porque ele precisa se comportar, ele precisa ver, ele tem uma oratória, né? Nós temos hoje profissionais que não fazem sustentação oral nos tribunais. Por quê? Porque às vezes sente um pouco acanhado, não está acostumado, aquela pressão, né? Sim. E mudando isso, ele muda com o quê? Com teatro, falando, olhando, né? Na frente do espelho, treinando. Então, são essas manhas aí, artimanhas que a gente procura passar um pouco para os alunos. Neto, eu sempre falo, reiteradas vezes, né? Me sinto muito à vontade aqui, né? Me sinto a extensão
de casa aqui, né? Com vocês todos sempre me trataram muito bem. Desejo novamente aqui um excelente Dia das Mulheres, né? Isso aí. Tem algumas em específicos. Primeiro, minha esposa, né? Parabéns a ela, né? Depois a minha filha, com 8 anos, que ela já me cobrou, né? Olá. Ela quer que eu explique por que se comemora o Dia da Mulher. Eu falei para ela que hoje iria fazer isso. Né? A minha mãe e minha sogra, né? Não tem jeito, né? Claro. Eu preciso mandar para minha mãe e minha sogra, porque se manda para uma, manda para outra, eu vou arrumar uma confusão em casa. Né? Então, e a todos vocês aí, todas as mulheres do mundo inteiro, do Brasil, aqui no estúdio, né? Meus parabéns. Obrigada. E ela tem, sim. A mulher tem que buscar o seu espaço. Ela precisa buscar o seu espaço. E deve. Eu lembro, só para terminar minha fala, de um trabalho que uma aluna desenvolveu comigo, como eu fui orientador dela já faz um certo tempo. Nós fizemos um trabalho bastante científico e específico, eu não me lembro o tema, mas nós chegamos a pesquisar 500 cargos, na época, 500 cargos, dos mais variados. Associação, clubes, empresas, estatais, privadas, públicas, todas. 400 cargos ocupados por mulheres. 400. E não eram divulgados. A primeira desembargadora do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, ela foi nossa professora na universidade. Aqui, em Piracicaba. A primeira mulher a ocupar um cargo de desembargadora. E hoje nós temos uma ministra do Tribunal Superior do Trabalho, que é onde ela esteve também no lançamento do livro semana passada em São Paulo. Ou seja, as mulheres estão dominando aí, né? Mas enfim, né? Que bom, é isso aí. Bom, doutor. Obrigado mais uma vez, agradeço a participação de todos. Sim. Aquele senhor que ganhou o livro, né? Que ele faça uso aí, depois qualquer crítica encaminhe para vocês aí, sugestões, sem problema nenhum. Muitíssimo obrigado. Doutor. Obrigado. Agradeço. Valeu, doutor. Muito obrigado, viu?